Agora vamos para a resolução da segunda parte do PET avaliativo. Número 4. A prefeitura de um pequeno município no interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 metros e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pode pagar no máximo R$ 8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é. Aqui na leitura do enunciado, a gente nota que existe uma sequência que começa do 80, vai para 100, 120. E nessa sequência, se a gente pegar o segundo termo aqui, que é 100, e fazer uma subtração com o primeiro termo, a gente nota que temos uma razão de 20 metros. E aqui também fala que vai sempre manter uma distância de 20 metros. Ou seja, a gente vai sempre somar 20 metros ao poste atual para a gente conseguir obter o próximo poste, a distância que vai estar o próximo poste. E isso vai acontecer sucessivamente até a gente chegar aqui na distância de 1.380 metros. E como a gente tem essa sequência no qual a gente vai somar a razão 20 para obter o próximo termo, a gente nota que vai precisar usar progressão aritmética. Então, eu coloquei aqui a formulazinha de progressão aritmética. Esse é o cálculo do termo geral e vai ser a fórmula que a gente vai usar nesse exercício. O AN aqui é o termo que queremos calcular. O A1 é o primeiro termo da PA. O N é a posição do termo que queremos descobrir. E o R vai ser a razão. Aqui eu já coloquei a sequência, que é a progressão aritmética. E o primeiro termo vai ser 80, vai para 100, 120, e assim vai até chegar no 1.380. Então, nosso AN vai ser o 1.380. O A1 vai ser o 80 metros, vai ser o primeiro termo aqui. O R vai ser 100 menos 80, que é a razão, né? Então, vai dar 20 aqui. E o N a gente quer achar, que é a posição aonde o nosso AN aqui vai estar a 1.380 metros. Então, a gente vem aqui na formulazinha e substitui. O AN é 1.380, o A1 aqui é 80, substitui 80 aqui, mais N é o valor que a gente quer achar, menos 1, vezes o R, que é a razão, e a razão é 20. 1.380 é igual a 80, aqui a gente faz a distributiva, vai dar 20N, menos 1 vezes 20, menos 20. 1.380 é igual a 80 menos 20 é 60, mais 20N. Aqui, isolando 20N, a gente tem 1.380, o 60 está positivo, passa para cá negativo. Fazendo a subtração aqui de 1.380 menos 60, vai dar 1.320, igual a 20N. O N está multiplicando, passa para cá dividindo, então vai ficar N igual a 1.320 sobre 20. E fazendo essa divisão aqui, a gente vai chegar no valor de 66. E esses 66 são 66 postes. Como a prefeitura só pode pagar 8.000, vamos voltar aqui no enunciado, que a prefeitura só pode pagar 8.000 por cada poste colocado, ó. E como a gente tem 66 postes, pelo cálculo da progressão aritmética, a gente vai ter que pegar esse 8.000, que é de cada poste, e vai ter que fazer a multiplicação desse total de 66 postes que a gente chegou aqui. E fazendo essa multiplicação, a gente vai chegar
no número 528, que é o número em reais que a prefeitura vai gastar no total. Então, olhando aqui as alternativas, a alternativa correta vai ser 528. Então, a prefeitura a prefeitura poderá gastar no máximo 528 mil com a colocação desses 66 postes. Agora vamos para o número 5. O Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1.900, propondo um aumento percentual fixo por ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial S, em função do tempo de serviço T em anos, é ST igual a 1.900 vezes 1,5 elevado a T. De acordo com a proposta do sindicato, o salário em reais de um profissional dessa empresa com 3 anos de tempo de serviço será. Então, aqui, o exercício está querendo saber qual vai ser o salário de um profissional que tem 3 anos de serviço nessa empresa, né? Já trabalhou 3 anos de serviço e fazendo esse cálculo aqui, ele quer saber quanto que vai dar o salário. Então, o exercício dá essa fórmula aqui, que é uma função exponencial, e a gente tem essa função aqui em t, né? E como o enunciado também já deu o t que ele quer, que é o 3, que ele quer saber o 3 anos de serviço, basta a gente vir aqui no lugar do t, substituir por 3, que é o que ele está querendo saber. Então, vindo aqui na formulazinha ST igual a 1.900 vezes 1,5 elevado a t, substituindo aqui o t por 3, vai ficar S3 igual a 1.900 vezes 1,05 elevado a 3. Fazendo essa continha aqui na calculadora, vai dar 1,1157625. Aí faz a multiplicação aqui com 1.900. E fazendo essa multiplicação desses dois números, vai dar 2.199,4875. E isso é aproximadamente 2.199,49, que é a alternativa C. Então, o trabalhador que tiver 3 anos de serviço nessa empresa vai receber o salário de R$ 2.199,49. Agora vamos para o exercício 6. Um pescador tem um barco à vela conforme o modelo do desenho abaixo. Em um dia de pesca, com o mar bem agitado, o tecido da vela do seu barco rasgou, e ele quer comprar outro tecido para refazer a vela do barco. Utilizando razões trigonométricas no triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras, determine as medidas x e y que faltam para comprar o tecido para a nova vela. Aqui a gente tem um desenho e já vou começando a falar que essa medida aqui que o PET deu, ela está incorreta. Se você utilizar ela para chegar no resultado, você vai chegar num resultado incorreto. Então, por favor, substitua esse valor aqui de 7 metros por 9 metros. Depois disso, a gente já pode analisar o desenho. Aqui, a gente nota que a gente tem um triângulo maior aqui, que é um triângulo retângulo, que tem um ângulo de 90 graus. Aqui a gente vai ter um cateto valendo x, o outro cateto valendo 9 metros e um ângulo de 30 graus. Aqui no triângulo menor a gente vai ter um lado em comum com esse triângulo maior, que vai ser o x. Aqui a gente vai ter um outro lado, que é o outro cateto, que vale y, e a hipotenusa valendo 6 metros. E ele também vai ser um triângulo retângulo, né? Mas só que esse triângulo menor, ele só tem um valor de uma medida. Já esse outro triângulo maior aqui, a gente vai ter os 9 metros, o ângulo de 30 graus e o x. Como a gente está trabalhando com ângulo aqui, a gente sabe que a gente vai precisar usar alguma razão trigonométrica. Vai ser mais fácil calcular esse triângulo maior aqui para achar o valor de x do que
fazer o cálculo, tentar fazer algum cálculo aqui desse triângulo menor. E aqui eu trouxe algumas relações trigonométricas para a gente comparar com o desenho e ver qual vai ser a certa, né, para a gente utilizar no exercício. Aqui a gente tem o seno igual a cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno, que é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente, que é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Se a gente vir aqui no desenho, a gente nota que no triângulo maior, a gente não tem hipotenusa. Então, a gente não vai usar o seno aqui, porque ele precisa da hipotenusa, e nem o cosseno, porque ele também precisa da hipotenusa. Como a gente só tem o cateto oposto, que é o cateto oposto aqui ao ângulo de 30 graus, que é o x, e o cateto adjacente, que é o 9, a gente vai ter que usar a tangente. E como esses catetos estão relacionados ao ângulo de 30 graus, a gente vai usar a tangente de 30 graus. E como a gente sabe quanto é a tangente de 30 graus? Para isso, a gente tem a tabelinha aqui, trigonométrica, né? Olhando a tabelinha aqui, a gente observa que a tangente de 30 graus aqui vai ser raiz de 3 sobre 3. Então, a gente volta aqui. A tangente de 30 substitui por raiz de 3 sobre 3. O cateto oposto aqui ao ângulo, ó, vai ser x. E o cateto adjacente aqui ao ângulo, ó, que está do lado do ângulo aqui, ó, vai ser 9 metros. Então, fazendo aqui uma multiplicação cruzada, vai ficar 3 vezes x, 3x. 9 vezes raiz de 3, vai ficar 9 raiz de 3. O 3 está multiplicando, passa para cá, dividindo. 9 dividido por 3 vai dar 3. Então, x vai ter a medida igual a 3 raiz de 3. Então, aqui a gente consegue, né? A gente conseguiu achar essa medida, que é 3 raiz de 3. E com isso, a gente agora vai poder usar essa medida para calcular o valor de y, para a gente achar o valor de y. Aqui, como é um triângulo retângulo e a gente tem o valor de um cateto e o valor da hipotenusa, a gente vai poder usar aqui o teorema de Pitágoras, que usa, né, um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Aqui a gente conhece o valor de um cateto, que é 3 raiz de 3, então vai ser 3 raiz de 3 ao quadrado. O outro a gente não conhece, a gente quer achar, que é y ao quadrado, igual a hipotenusa, que é 6 metros. Ó. A hipotenusa aqui do ângulo de 90 graus é o 6. 6 ao quadrado é 36, igual a y ao quadrado mais 3 ao quadrado vai dar 9, vezes raiz de 3 ao quadrado vai dar 3, que corta aqui na raiz com o expoente aqui ao quadrado, vai sobrar só o 3. 36 igual a y ao quadrado mais 9 vezes 3, 27. Aqui o 27 está positivo, passa para cá, negativo. Então, vai ficar 36 menos 27 igual a y ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 9. Y é igual a raiz de 3... Y é igual a raiz de 9. Aqui, extraindo a raiz aqui de 9 aqui, a gente vai chegar em y igual a 3. Então, a gente conseguiu chegar nas medidas do tecido que o pescador vai precisar comprar, né? Que é a medida de x e y que o exercício queria. E a gente aqui descobriu que x vale 3 raiz de 3 e o y vai valer 3. Com isso, eu finalizo o PET avaliativo. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem rever as fórmulas que eu usei em todos os exercícios, tanto na parte 1 quanto agora na parte 2 da resolução do PET avaliativo, eu vou deixar vários links aqui na descrição. E se vocês quiserem, é só clicar no link que vocês já vão direto para o site. E lá vocês vão ter todas as informações sobre as fórmulas, sobre alguns exemplos também, sobre o conteúdo. Então é só acessar o link. E é isso, fico por aqui e até a próxima.